A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, também. Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @igrejas benditas, para estarmos levando a palavra do Senhor com orações ao lar, comércio, veículo, seja onde for que vocês estiverem nos acompanhando neste momento, ao vivo agora em todas as redes sociais, para mais de 25 países. Então sejam todos vocês, mais uma vez, muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Milena e venho explicar aqui para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, as escrituras sagradas; números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática; e cores, o que explica as cores de fundo do nosso cenário e as cores de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades de santidade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Nós não usamos e nem podemos utilizá-las no nosso dia a dia. E por nós trabalhamos com essas 3 fórmulas porque nós temos apóstolo e também sacerdote, pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 funções quem tem apóstolo e também sacerdote. E por nós termos essas 2 autoridades espirituais, que nós estamos aptos para ministrar para vocês, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você esteja indo. Pois lembrando que além que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Então leia em Mateus capítulo 10, versículos 41 e 42, Lucas 11, versículos 41 e 42 e João 15, versículo 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso seja fiel, como está escrito nas Escrituras Sagradas. E sempre trabalhamos em todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Eu estarei dando início às orações para darmos início aos sorteios dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, que irão se assentar no trono. E logo eu irei explicar para vocês por que de rebanho, por que de bendito e por que de colocar ímpar e par cada um dia. Hoje eu estarei sorteando os benditos de número par, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os benditos de número ímpar. E lembrando que no final dessa live nós reservamos mais 12 minutos para estar interagindo com vocês em todas as redes sociais, para que vocês possam estar levando a palavra do Senhor aos seus corações, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, sem nada que venha do ser humano, apenas a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. E o Trovão já está querendo fazer participação especial sempre que ele está presente. É impressionante, tem mais carisma do que eu. Vamos lá, a iniciar a ministração. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas agora conosco nesta live da tua igreja virtual, @igrejas benditas. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados, e que haja agora o poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo, limpando, livrando, guardando e protegendo cada uma das benditas vidas que estão conectados agora conosco ao vivo em todas essas redes sociais, para que eles recebam as tuas maravilhas, e em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, para todos que estão nos acompanhando neste momento. Focar na oração é fácil. O difícil é você ver o que eu estou vendo aqui atrás.
e dando risada porque é o que estava acontecendo, por causa que o gato estava aqui miando, aí foram enxotar o gato e o gato saiu correndo, muito engraçado. Estamos aqui sempre interagindo com a palavra do Senhor Deus, as escrituras da Bíblia Sagrada, levando a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Abençoado comentou corretamente. Sim, acredito que seja uma alegria de estar com o Senhor todos os dias de nossas vidas. Para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Pois como ele mesmo afirmou, através da alegria dele, a nossa alegria se torna completa. Então escolha o seu número de 1 a 12, pois no decorrer dessa live eu estarei sorteando os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus. Hoje eu sorteio os benditos de número par, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número ímpar. Por que rebanho? Por que bendito? Por que ímpar e par? Rebanho, porque o Senhor Deus, diversas passagens, nos chamou de seus rebanhos, inclusive palavras do próprio Senhor Jesus, livro de João, capítulo 10, que nós somos os seus rebanhos. E também no livro de a classe de benditos, é uma classe de promessas, os benditos que vêm em nome do Senhor, e também lá em Mateus 25, do versículo 31 ao 46, palavra do Senhor Jesus o Cristo. Aqueles que serão chamados de benditos do Pai, porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Ímpar e par, porque não é bom que ninguém ande só, e sim que andem no mínimo 2 juntos. Examine lá no livro de Gênesis, capítulo 1, e também palavra do Senhor Jesus, Lucas, capítulo 10. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Então não se esqueçam de estar se inscrevendo ou seguindo para continuar recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Rebanho bendito par de número 2 e rebanho bendito ímpar de número 1 são os primeiros a estarem recebendo uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Lembrando a todos vocês que eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, interesses ou emoções dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulos 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos começando agora, abençoado, iniciando nossa live, levando a palavra do Senhor Deus ao coração de todos vocês. Livro de Marcos, que contém 16 capítulos, é o primeiro livro que estará sendo ministrado nesta madrugada, para que estejamos levando a palavra do Senhor ao coração de todos vocês e aumentando a sua fé, pois como está escrito em Romanos 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor Deus. Livro de Marcos, capítulo 13. Marcos, capítulo 13, para meditação do rebanho bendito par de número 2, Marcos, capítulo 13. E para o rebanho bendito ímpar de número 1, livro de Marcos, capítulo 14, para a sua meditação. Não deixem de escolher um livro, um número, seja de 1 a 12, para ser parte dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, pois lembrando a todos vocês que todos aqueles que são membros dessa igreja virtual, Igrejas Benditas, além das orações durante as lives de segunda a sexta e dos 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas que vocês recebem todas as lives, vocês também continuam recebendo orações todas as madrugadas pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, também pelo nosso sacerdote e apóstolo. E lembrando que para ser membro dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, basta estar se inscrevendo ou seguindo em nossa igreja virtual e deixar nos comentários de algum dos vídeos: eu sou membro da igreja virtual Igrejas Benditas e sou o rebanho bendito de número, e coloca o número de 1 a 12 do qual você faz parte. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador. E pode continuar frequentando qualquer um templo físico, igreja ou congregação, pois como o próprio Senhor Jesus afirmou,
O reino dividido, aquele que não ajunta e espalha, o reino dividido não prospera. Livro de Mateus, capítulo 12. E vamos à ministração de uma oração, lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 12, escolham seu número de 1 a 12 para ser membro dessa igreja virtual e receber orações todas as madrugadas. Grandioso e altíssimo Senhor Deus, a rocha da nossa salvação, eu peço que haja agora as tuas bênçãos, abundâncias e maravilhas, alcançando todas as benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros desta tua igreja virtual, @igrejas benditas. Que haja agora o revestimento de cada corpo, alma, espírito e corações, e que estão ligados agora conosco pelo teu santíssimo sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. Que haja cura, proteção, purificação, libertação, restauração e renovação dos que estão buscando ao Senhor Deus nesta madrugada, junto conosco, através do cumprimento das tuas justas, fiéis, benditas e verdadeiras palavras nas tuas santas escrituras sagradas que estão sendo ministradas agora. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus para todos vocês que estão nos acompanhando ao vivo agora em todas as redes sociais para mais de 25 países. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E vamos dar início à ministração no livro de Marcos, capítulo 13. É o capítulo de Marcos do qual nós estaremos dando início às ministrações. Tudo para a honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Livro de Marcos, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 7. Para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de Marcos, capítulo 13, vou ler do versículo 11 ao versículo 17. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não sejais solícitos de antemão, pelo que haveis de dizer. Não estejais solícitos de antemão, pelo que haveis de dizer. Mas o que vos for dado naquela hora, isso falai. Porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho. E levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. E sereis aborrecidos por todos, por amor do meu nome. Mas quem perseverar até ao fim, esse será salvo. Ora, quando vos virdes a abominação do assolamento, que foi predito, estar onde não deve estar, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e o que estiver sobre o telhado, não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma de sua casa. E o que estiver no campo, não volte atrás para tomar o seu vestido, mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 13 do livro de Marcos, é o Senhor Jesus nos aconselhando, nos instruindo, nos alertando, para nós estarmos sempre em espírito, mesmo enquanto estivermos neste mundo, neste presente século. Pois aqui deixa bem claro que teremos aflições e perseguições, mas que não devemos nos preocupar com o que iremos falar, porque o Espírito Santo, quem nos concede a inspiração. Por isso que nós aí utilizamos sempre do Ministério de Sorteios. Não é nada elaborado que eu penso na minha mente, fico pensando e treinando o que eu vou falar. O Espírito Santo, quem me concede a inspiração em cada um dos 7 livros que são ministrados no decorrer de toda essa live, para que vocês tenham uma palavra da qual vocês precisam ouvir, e não uma palavra da qual eu acho, eu penso, eu imagino, eu senti no meu coração. E aqui também vê algo muito importante, pois quando o Senhor Jesus deixa bem claro que quando vier, para poder não voltar para aquilo que é material, pois ele está escrito: e o que tiver sobre o telhado, não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma de sua casa. O que tiver no campo, não volte atrás para tomar o seu vestido. Ou seja, devemos lembrar que quando tudo acontecer no seu devido tempo, que irá acontecer,
nós não devemos nos preocupar para voltar a este mundo material e terreno, e sim sempre nos virarmos, nos focarmos e priorizarmos Mateus 6, versículo 33. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Tudo para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Vamos ao próximo bendito do nosso Senhor Deus. Rebanho bendito par, de número 12, e rebanho bendito ímpar, de número 11, são os próximos a estarem recebendo uma palavra revelada pelo nosso Senhor Deus para a sua meditação. Tudo no seu tempo, sem pressa. Eclesiastes capítulo 3, tudo tem um tempo determinado debaixo da terra, debaixo dos céus, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Vamos ao livro a ser ministrado, que é o livro de Êxodo, que contém 40 capítulos. Livro de Êxodo, que contém 40 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nesta madrugada. Não se esqueçam de escolher também o número de 1 a 7, que será sorteado no final desta live. E você sairá dessa live com no mínimo 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas para a sua meditação, sem contar as orações. E você se inscrevendo ou seguindo, irá continuar recebendo orações durante a madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. E o livro é o livro de Êxodo, capítulo 11. Êxodo, capítulo 11, para a meditação do rebanho bendito par, de número 12. Êxodo, capítulo 11. E para o rebanho bendito ímpar, de número 11, Êxodo, capítulo 12. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Lembrando que, dependendo da rede social, essa live vai ficar salva para que vocês possam estar examinando com muita atenção e cuidado os livros ministrados, os anúncios que nós damos, voltando para examinar nas Escrituras Sagradas tudo aquilo que nós proporcionamos sempre para todos vocês, pois como o Senhor Jesus afirmou, aquele que fala por ele, fala como está escrito. Então é muito importante vocês também lembrarem que nós estamos aqui oferecendo e não pedindo, estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia, para que vocês possam fazer prova e examinar a sinceridade e a veracidade com que apresentamos isso a cada um de vocês, pois esta é apenas uma das mais de 50 denúncias em que o prêmio somado já ultrapassou 730 milhões de reais em dinheiro, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassou 1 bilhão de reais em dinheiro, para quem mostrar com base na Bíblia Sagrada de que elas são mentiras, que é material de trabalho ou que eles estão apresentando e praticando a verdade, porque isso é material de trabalho para todos vocês. E lembrando que nós, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, também somos um grupo de empresários. E a inauguração dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos aqueles que estão junto conosco ou querem se juntar a nós, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, pois estamos aqui para verdadeiramente, como o Senhor Jesus sempre fez. João capítulo 8, quem de vós nos convence de algum pecado? Tudo para a honra e glória do nosso Deus, o Todo-Poderoso. E em menos de 1 minuto, então nós também utilizamos da internet, lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas feitas através de cartas, as comunicações entre elas. E é por esse motivo que nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. E é com essas nossas atitudes que nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. Tudo para mais uma glória do nosso Senhor Deus. E aí, com essa sua frase, você já mostrou que a sua Bíblia está adulterada. Porque o Senhor Jesus deixa bem claro, transformaram a minha casa em casa de rapina. E hoje em dia, eles tiraram essa parte da rapina, ou seja, comércio ilegal.
roubo, que o Senhor abomina a injustiça e a balança enganosa. Então é muito importante estarmos sempre com a justiça do Senhor em cima de todas as coisas como prioridade. E vamos à ministração de mais uma oração. Oração de número 10 é a próxima a estar sendo ministrada. Porque em Mateus capítulo 13 ele falou bem claro que o reino dele é uma casa de comerciantes, não de mercadoria. O que fizeram hoje as igrejas estão fazendo, fizeram o povo de mercadoria. Infelizmente. Então nós estamos trazendo o princípio como é, dando oportunidade a todos. Glória ao nosso Senhor Deus. Meu abençoado ali comentou: essa live me fez pensar algo que não pensava antes. Eu estava desacreditado de pessoas pregadores, mas basta olhar para a palavra se a dúvida estiver. Glória ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você é muito bem-vindo. Exatamente. Para continuar interagindo, tirando suas dúvidas no final desta live. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Vitorioso Senhor dos exércitos, nosso curador, libertador e protetor. Eu peço ao Senhor que haja agora a libertação, purificação, fortalecimento, edificação e proteção de todas as benditas vidas dos benditos membros desta tua igreja virtual, @igrejas benditas, que estão o buscando nesta madrugada junto conosco. Que haja o revestimento de cada porta, portal e janela com o santíssimo sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, de todas as áreas e setores nessas vidas que estão ligadas agora conosco em um só Espírito. Que haja o crescimento na fé dessas pessoas ao ouvirem a tua palavra sendo ministrada através de nós, seja onde ela estiver neste momento, e possam ser verdadeiramente gratos ao Senhor Deus, em o nome santo dos santos, do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembrando, no final da live, nós teremos tempo para estar interagindo mais com todos vocês, tirando suas dúvidas com porquê, para quê e como. Nós reservamos 12 minutos no final da live para interagir com todos vocês. E no @MillerOfertaGym, de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, é onde no decorrer de toda a live, nós estamos sempre interagindo com todos vocês, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. E vamos à meditação no livro de Êxodo, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 7. E o Senhor disse a Moisés: ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Depois vos deixará ir daqui, e quando vos deixar ir totalmente, a toda pressa vos lançará daqui. Fala agora aos ouvidos do povo, que cada varão peça ao seu vizinho, e cada mulher à sua vizinha, vasos de prata e vasos de ouro. E o Senhor deu graça ao povo aos olhos dos egípcios. Também o varão Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Disse mais Moisés: assim o Senhor tem dito: à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da mó, e todo o primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante e nunca haverá. Mas contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá a sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 11 do livro de Êxodo, vemos verdadeiramente como o Senhor resguarda e protege aquele que é o seu povo. E para nós sermos o seu povo, ovelhas do seu pasto, do seu rebanho, é muito importante estarmos todos em espírito e em verdade, guardando e praticando os seus mandamentos. E aqui ele deixa bem claro para que o povo dele iria sair dali com o ouro e com a prata. Porque lá em Ageu capítulo 2 deixa bem claro que o ouro e a prata pertencem ao Senhor. Então não importa de onde estiver, o Senhor faz o seu povo sair com honra e levando aquilo do qual lhe é de direito. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ovelhas do único pastor. João capítulo 10, palavra do Senhor Jesus, um só rebanho e um só pastor, e eu sou, no caso, ele é.
Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos à ministração ao próximo rebanho. Rebanho bendito par de número 6 e rebanho bendito ímpar de número 5. São os próximos a estarem recebendo um livro e um capítulo para a sua meditação. Estamos sempre aqui ao vivo de segunda a sexta, a partir de 00h07 até 1h24 da madrugada. Tudo para a mais honra e glória do Senhor e Salvador de nossas vidas. E o livro é o livro de Hebreus, que contém 13 capítulos. Livro de Hebreus, que contém 13 capítulos, é o próximo livro que estará sendo ministrado nesta madrugada. Escolha o seu número de 1 a 12 e seja membro desta igreja virtual, @Igrejas Benditas, para receber uma palavra revelada do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Livro de Hebreus, capítulo 8. Hebreus, capítulo 8, para a meditação do rebanho bendito par de número 6. Livro de Hebreus, capítulo 8. E para o rebanho bendito ímpar de número 5, livro de Hebreus, capítulo 9, para a sua meditação. Estamos ao vivo agora em todas as redes sociais para mais de 25 países, levando a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos aqui sempre trazendo a palavra do Senhor, o seu evangelho, a sua justiça, com orações, para que todos aqueles que estão dispostos a verdadeiramente serem edificados pela palavra do Senhor, recebam a palavra do Senhor e aumentem a sua fé. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E a próxima oração é a oração de número 5, para levar a palavra do Senhor com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus ao coração de todos vocês. Poderoso Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor que haja a tua paz, a tua graça e a tua alegria, edificando, libertando, restaurando e renovando todas essas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nesta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. E que haja o poder do Senhor Jesus o Cristo, alcançando cada uma dessas vidas, conectadas conosco através da internet. E que possa haver voz de júbilo e salvação, chegando junto com essa ministração da tua santa, forte e verdadeira palavra na casa dos teus benditos e amados. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus o Cristo e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrando que separamos 12 minutos no final dessa live para interagir com todos vocês, tirar as suas dúvidas, seja sobre as Escrituras Sagradas ou sobre uma de nossas mais de 50 denúncias. E vamos iniciar a ministração no livro de Hebreus, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 7. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote, tal que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Porque todo o sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador de um melhor concerto, que é confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 8 aqui, testificando mais uma vez o ministério de sacerdote através da linhagem do sumo sacerdote, o Senhor Jesus o Cristo, não segundo a ordem da tribo de Judá, que se tornou imperfeita por causa que não houve a santidade do nosso Senhor Deus, se corrompeu. E com isso veio o Senhor Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque,
com uma linguagem pura, irrepreensível e perfeita. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E nós devemos buscar também permanecer praticando a perfeição que é a palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E vamos ao próximo rebanho dos benditos do nosso Senhor Deus, rebanho bendito par, de número 4, e rebanho bendito ímpar, de número 3. Sejam todos vocês muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembrando que eu dou sempre apenas uma pequena introdução em cada um dos 7 livros que são ministrados, mas é necessário que você leia o capítulo todo, seja onde você estiver, para que você traga a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E o livro é o livro de Jó, que contém 42 capítulos. Livro de Jó, que contém 42 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado. Tudo para mais honra e glória do Senhor e Salvador de nossas vidas. Então sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Estamos aqui trazendo a palavra do Senhor sendo ministrada, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. E o livro de Jó, capítulo 18. Jó, capítulo 18, para a meditação do rebanho bendito par, de número 4. Jó, capítulo 18. E para o rebanho bendito ímpar, de número 3. Livro de Jó, capítulo 19, para a sua meditação. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sou apenas um canal, um caminho instrumento do Senhor, para levar uma palavra revelada ao coração de todos vocês, sem dogma, sem costumes, sem religiosidade, sem nada que venha do ser humano, apenas a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e Salvador de nossas vidas. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no canal, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nos livros de Mateus capítulo 12, dos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. Lembrando que se não deu para anotar, em outras redes sociais essa live vai ficar salva. Você pode voltar à live para poder examinar e anotar e examinar cada um dos livros e capítulos mencionados. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar nessa obra do Senhor Jesus para conosco na descrição dessa live. E em outras redes sociais, basta você abrir o meu perfil, indo no @milaofertadim ou em nossa outra igreja virtual, @sem ovelhas, onde você vai encontrar o vídeo fixado com as informações necessárias para você ofertar nesse ministério do Senhor Jesus para conosco. E vamos à ministração de mais uma oração. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E vamos à ministração da oração de número 6. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E parabéns ao abençoado aí Juliano, tá fazendo a sua obra para com o Senhor Deus, divulgando, compartilhando e anunciando, convidando pessoas para participar da palavra do nosso Senhor Deus, para interagir, tirar suas dúvidas, com porquê, para que e como, no @milaofertadim, com live de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. E vamos à ministração da oração. Santíssimo Senhor Deus, bendito Rei da nossa salvação, eu peço que haja, através da tua santa palavra sendo ministrada, o teu poderoso agir, abrindo as portas da justiça, que os teus santos, justos, benditos, hão de entrar para o louvar, exaltar e glorificar mais e mais, e que pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, todas essas vidas ligadas conosco, desses benditos membros desta tua igreja virtual, @igrejas benditas, sejam revestidos pelo teu santíssimo sangue e sejam livres, limpas e libertas, para receberem as abundâncias de promessas e alegrias
do Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos sempre aqui trazendo a palavra do Senhor Deus com orações ao coração de todos vocês. E vamos iniciar a ministração no livro de Jó, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 7. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: Até quando usareis artifícios em vez de palavras? Considerai bem, e então falaremos, porque somos tratados como animais, e como imundos aos vossos olhos. Ó tu, que despedaças a tua alma na tua ira, será a terra deixada por tua causa? Remover-se-ão as rochas do seu lugar? Na verdade, a luz dos ímpios se apagará, e a faísca do seu lar não resplandecerá. A luz se escurecerá nas suas tendas, e a sua lâmpada sobre ele se apagará. Os teus passos firmes se estreitarão, e o seu próprio conselho o derribará. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 18 do livro de Jó, Bildade, o suíta, ele fala coisas que fazem sentido. O único problema para ele foi que ele falou isso para um justo do Senhor. Pois verdadeiramente devemos lembrar que por um justo o Senhor faz muitas coisas. Tanto é que a oração de um justo tem muito o seu efeito. Então aqui verdadeiramente tudo isso que ele falou é real para aqueles que não estão na luz do Senhor, para com aqueles que não são sal, que não são luz. Então é sempre muito importante examinarmos as nossas obras, os nossos frutos e ter frutos de luz, ter frutos de sal, ter frutos de verdadeiros filhos e amigos do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E o próximo rebanho é o rebanho bendito par, de número 10, e o rebanho bendito ímpar, de número 9, a receberem uma palavra revelada do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Não se esqueçam de se inscrever ou seguir nessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, para continuar recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E o livro é o livro de Naum, que contém 3 capítulos. Livro de Naum, que contém 3 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado, tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E o livro a ser ministrado é o livro de Naum, capítulo 3. Naum, capítulo 3, para meditação do rebanho bendito par, de número 10, livro de Naum, capítulo 3. E para o rebanho bendito ímpar, de número 9, livro de Naum, capítulo 3 também, para a sua meditação. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração de mais uma oração. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 7, para levar a palavra do Senhor Deus ao lar, comércio, veículos, para seja onde for que vocês estiverem ou para onde for que estejam indo. Nosso fiel Senhor Deus, cuja benignidade dura para sempre, eu peço ao Senhor que haja agora a tua poderosa e gloriosa renovação e restauração, chegando com a ministração da tua santa e poderosa palavra, através desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. E todas essas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas e livres de toda depressão e opressão do mal, através do poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, e que possam louvar e engrandecer mais e mais ao teu santíssimo nome e se ajuntar conosco em um só Espírito, para que possam invocar, e o Senhor está entre aqueles que os ajudam, por serem teus benditos e fiéis filhos. É o que eu peço em nome do nosso Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. E vamos dar início à ministração no livro de Naum, capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 19.
Eis que o teu povo, no meio de ti, será como mulheres. As portas da tua terra estarão de todo abertas aos teus inimigos. O fogo consumirá os teus ferrolhos. Tira águas para o cerco. Fortifica as tuas fortalezas. Entra no lodo e pisa o barro. Repara o forno para os ladrilhos. O fogo ali te consumirá. A espada te exterminará. Consumir-te-á como a locusta. Multiplica-te como a locusta, multiplica-te como os gafanhotos. Multiplicaste os teus negociantes mais do que as estrelas do céu. A locusta se espalhará e voará. Os teus coroados são como os gafanhotos, e os teus chefes como gafanhotos grandes, que se acampam nas sebes nos dias de frio, e em subindo o sol voam, e não se conhece o lugar onde estão. Os teus pastores dormitarão, ó rei da Assíria. Os teus ilustres deitar-se-ão. O teu povo se derramará pelos montes, sem que haja quem possa juntá-los. Não há cura para a tua ferida, a tua chaga é dolorosa. Todos os que ouvirem a tua fama baterão as palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua malícia. Glórias a nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 3 do livro de Naum, vemos aqui a recompensa pelas más ações e a necessidade de nós constantemente estarmos vigiando, nos esforçando para permanecer em santidade e em santificação, buscando a palavra do Senhor Deus, buscando a presença do Senhor em nossas vidas, pois o Senhor não habita em templos feitos pela mão do ser humano. Ele habita dentro de cada um daqueles que verdadeiramente o buscam, o adoram e querem ser fiéis ao seu coração. Mas não fica só no desejo, e sim na atitude. Busca praticar, busca conhecer, busca aprender a palavra do Senhor, o seu evangelho e a sua justiça, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. E mesmo que venha a ser algo desgostoso para a sua carne, para o seu eu, para o que você achava, pensava ou imaginava, se é pela palavra do Senhor, pelo reino dos céus e pela sua justiça, você suporta todas as coisas. Pois por amor dele, suporte afrontas. Como está escrito lá no livro de Salmos, para a Amazônia e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Salmos capítulo 69. Glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos ao último bendito do nosso Senhor Deus. Rebanho bendito par de número 8 e rebanho bendito ímpar de número 7. São os próximos a receberem uma palavra revelada pelo nosso Senhor Deus para a sua meditação. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. Como o abençoado ele falou, citou a passagem das Escrituras Sagradas. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor nada seria. Palavra do nosso Senhor Jesus, que sem ele nada podemos fazer. E ele é amor. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas também é fogo consumidor e espada. Então, cada um examine as suas obras e seus frutos para ver qual versão do Senhor Jesus vai estar operando ao seu favor. E vamos ao livro de Juízes. Eita, glória! Juízes contém 21 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado para levar a palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Estamos ao vivo agora em todas as redes sociais para mais de 25 países com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o livro a ser ministrado de Juízes, capítulo 18. Juízes, capítulo 18, para a meditação do rebanho bendito par de número 8. Juízes, capítulo 18. E para o rebanho bendito ímpar de número 7, livro de Juízes, capítulo 19, para a sua meditação. Não se esqueçam de se inscrever ou seguir nessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, para estar recebendo uma palavra revelada do nosso Senhor Deus, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Tudo para mais honra e glória do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, para que a palavra do Senhor seja sempre prioridade em cada uma de nossas áreas e setores de nossas vidas. Vamos à ministração de mais uma oração. Sejam todos muito bem-vindos, capazes da graça e da guia do nosso Senhor Jesus. Vou te responder a sua pergunta já, abençoado. E a oração de número 3. Foi algo que foi explicado no início da live. Rebanhos, porque o Senhor Jesus afirmou que nós somos os seus rebanhos e Ele é o nosso único e verdadeiro pastor. Livro de João, capítulo 10. Benditos é uma classe de promessas. É uma classe de promessas também daqueles que são enviados em nome do Senhor. Bendito os que vêm em nome do Senhor. E lá em Mateus 25, do 31 ao 40, deixa bem claro: os que serão chamados de benditos do Pai
porque em nome do Senhor Jesus amaram os pequeninos irmãos através de atitudes. E a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, as escrituras sagradas; números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática; e cores. E nós trabalhamos com essas 3 fórmulas porque temos apóstolo e sacerdote, pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 funções quem tem apóstolo e também sacerdote. E no final dessa live reservamos mais 12 minutos para estar interagindo com todos vocês. E vamos à ministração da oração. Nosso Senhor Deus, maravilhoso, forte e glorioso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas benditas que estão ligadas agora conosco nesta live da tua igreja virtual, @igrejas benditas, que haja agora as tuas abundâncias de alegrias, paz, graça e maravilhas que o Senhor preparou para aqueles que o temem, chegando, restaurando e renovando a vida dos seus filhos justos, benditos e fiéis, e que haja o poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo, limpando, curando e libertando cada uma dessas vidas conectadas conosco nesta madrugada, nesta live da tua bendita igreja virtual, em o nome santíssimo dos santos, do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos dar início à ministração no livro de Juízes, capítulo 18, no versículo 21 ao versículo 27. Assim viraram e partiram, e os meninos, e o gado, e a bagagem puseram diante de si. E estando já longe da casa de Mica, os homens que estavam nas casas, junto à casa de Mica, se reuniram e alcançaram os filhos de Dan, e clamaram após dos filhos de Dan, os quais viraram os seus rostos e disseram a Mica: que tens que assim convocaste esse povo? Então ele disse: os meus deuses que eu fiz me tomastes, juntamente com o sacerdote, e vos foste. Que mais me fica agora? Como, pois, me dizeis que é o que tens? Porém os filhos de Dan disseram: não nos faça ouvir a tua voz, para que porventura homens de ânimo amargoso não se lancem sobre vós, e tu percas a tua vida e a vida da tua casa. Assim seguiram o seu caminho os filhos de Dan. E Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, voltou e tornou-se à sua casa. Eles, pois, tomaram o que Mica tinha feito, e o sacerdote que tivera, e vieram a Laís, a um povo quieto e confiado, e os feriram ao fio da espada, e queimaram a cidade a fogo. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 18 do livro de Juízes, é importante para a gente tomar muito cuidado em agir na emoção e no sentimento e acabar indo enfrentar algo do qual nós não estamos preparados. Ainda mais alguém como Mica, que não estava em obediência na presença do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E vamos à ministração do último livro para levar a palavra do Senhor ao coração de todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o livro a ser ministrado, que é uma meditação para todos nós, livro de 2 Pedro, que contém 3 capítulos. Livro de 2 Pedro, que contém 3 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado, tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembrando que a inauguração dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos aqueles que estão junto conosco ou querem se juntar a nós, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Se você quer levar uma verdadeira obra do Senhor Deus para a sua região, seja para o seu bairro, seu município, seu estado ou seu país, basta entrar em contato conosco através do privado de nossas redes sociais, independente do seu segmento de fé espiritual religioso ou dos seus recursos e condições financeiras, pois estamos aqui para juntar a todos em um só espírito. E o livro é o livro de 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2, é uma meditação para todos nós nesta madrugada. Livro de 2 Pedro, capítulo 2, é uma meditação para todos nós. Então não se esqueçam também de escolher o seu número de 1 a 7, que daqui a pouquinho eu estarei sorteando
7 números para que você tenha mais um livro e mais um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Vamos à ministração de mais uma oração. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam de se inscrever ou seguir nessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, para continuar a receber orações mesmo após o término dessa live. E a oração é a oração de número 4. Sim, podem abrir uma de nossas igrejas em qualquer canto do nosso querido Brasil. Entre em contato conosco através do privado de nossas redes sociais, @Igrejas Benditas, em todas elas, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. E vamos à ministração da oração. Grandioso Senhor Deus, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Eu peço ao Senhor que haja a tua poderosa destra, agindo ao favor daqueles que amam e temem ao Senhor em espírito e em verdade, fazendo proezas, curando, libertando e protegendo a vida dos benditos membros desta tua preciosa igreja virtual, @Igrejas Benditas, e que haja o poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo, renovando, curando e libertando cada uma dessas vidas ligadas conosco. Que haja o poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo, nos guardando, cobrindo e revestindo contra todo o mal e toda obra do mal, para que eles vivam e possam contar e anunciar as maravilhas que fazes e podes fazer. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início à ministração no livro de 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 15 ao versículo 21. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 15 ao versículo 21. Os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Bosor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem águas, nuvens elevadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva, porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 2 do livro de 2 Pedro, é aquilo que nós sempre alertamos a todos vocês. Aquela liderança ímpia, da qual nós devemos tomar cuidado, examinar as obras e os frutos. Pois aqui deixa bem claro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Então devemos examinar as obras e os frutos para conhecermos a árvore. Pois a palavra que o apóstolo Pedro escreveu aqui, tornou-se-lhes o último estado, pior do que o primeiro, é a palavra do Senhor Jesus, onde ele deixou bem claro que o inimigo, quando é expulso e ele volta e encontra a casa ornamentada, mas vazia, ele traz consigo 7 espíritos imundos, piores do que ele, para habitar agora naquela casa. Então devemos permanecer como ele disse aqui, no santo mandamento que nos foi dado, em santidade e em santificação, guardando e praticando as palavras e os mandamentos do Senhor Jesus Cristo. E eu vi ali um povo falando história de oferta, e deixando bem claro, nenhuma liderança
tem o direito de determinar o valor de oferta que a pessoa vai entregar. Ah, Milena, mas é um propósito de R$2. Não pode, em hipótese nenhuma. Isso é algo que vem do coração da pessoa. A pessoa, nem que ela dê 1, 2 moedas como a viúva, é algo que é do coração da pessoa. Estamos aqui sempre deixando a todos vocês as bases das Escrituras Sagradas sobre a necessidade de vocês ofertarem nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco. Mas não estipulamos valor nenhum. O único valor que nós falamos lá da oferta dos 10 centavos é para que vocês vejam verdadeiramente a base das Escrituras Sagradas. O mínimo, aquilo que verdadeiramente o Senhor colocou no coração de cada um de nós. E vamos administrar ao sorteio dos 7 números. Escolha o seu número de 1 a 7, que eu estarei sorteando 7 números para você ter um livro e um capítulo para a sua meditação. Mas antes eu estarei apresentando uma das nossas mais de 50 denúncias para que vocês possam estar examinando as nossas obras, os nossos frutos, fazendo prova de nós e de todos aqueles que falam em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. E a denúncia é a denúncia de número 1, que é uma das denúncias que falam sobre o culto de adoração ao Senhor Deus em espírito e em verdade. E sempre tome muito cuidado para nunca julgar nenhum justo, porque quando você julga a um justo que está praticando a justiça do Senhor, Salmos capítulo 109, dá uma examinada lá para ver o que acontece contra aquele que se levanta e persegue um justo do Senhor Deus. E em nossa denúncia de número 1, fala sobre o culto de adoração ao Senhor Deus em espírito e em verdade, como está escrito em João capítulo 4, versículo 21 a 26. Se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que o culto que você está fazendo tem base na Bíblia Sagrada e responder e acertar as nossas 10 perguntas sobre o culto de adoração em espírito e em verdade com base na Bíblia Sagrada, vai receber um prêmio de R$3 milhões em dinheiro. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E vamos administrar aos sorteios dos 7 números para você receber mais uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Tudo para mais honra e glória ao Senhor Jesus. E o abençoado que pediu a palavra sobre a oferta, nessa rede social, a live vai ficar salva. Volta no início da live. Não, na verdade não foi no início, mas nas lives mais antigas eu falo logo no início. Aí volta um pouco nas lives mais antigas que você vai encontrar as bases da Bíblia Sagrada para que você possa estar examinando nas Escrituras Sagradas. Escolha agora o seu número de 1 a 7. Se de 1 a 7... Mas aí vai demorar. Vamos lá, tá bom. Vamos lá, a oferta aqui, cadê? Aqui, ó. Examine, abençoado. Mateus capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32. Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. Aí você consegue voltar aí pausando para poder anotar e meditar. Se de 1 a 7 você escolheu o número 5, vai meditar no livro de Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13, se você escolheu o número 5. E aí o outro abençoado, ele comentou que apenas Deus pode julgar? Não, ele até mandou, deixa bem claro. João capítulo 7, palavra do Senhor Jesus. Julgai, sim, não segundo a aparência, mas sim segundo a reta justiça. O apóstolo Paulo também alerta: esqueceis que sois vós, os santos, quem hão de julgar as coisas? Então devemos examinar sempre com muita atenção. Se você escolheu o número 2, livro de Êxodo capítulo 11. Êxodo capítulo 11, se você escolheu o número 2. O abençoado que está perguntando como pode ofertar, abre o perfil do @milhaofertadim, clicando na foto ou no nome que está aparecendo aí na tela, e você vai encontrar na primeira fileira dos vídeos um vídeo cinza fixado que vai ter lá as informações necessárias para você ofertar nessa obra do Senhor Deus. Abre o perfil e o vídeo vai estar fixado. Se de 1 a 7 você escolheu o número 3, vai meditar no livro de Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8, se você escolheu o número 3. Exatamente, o Senhor Deus julga aqueles que estão de fora, mas aqueles que estão de dentro, nós julgamos as atitudes, com muita atenção e cuidado. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Se de 1 a 7 você escolheu o número 1, vai meditar no livro de Jó capítulo 18.
Jó capítulo 18, se você escolheu o número 1. Se de 1 a 7 você escolheu o número 7, vai meditar no livro de Naum capítulo 3. Naum capítulo 3, se você escolheu o número 7. Aí perguntaram, para que ofertar se a igreja tem 730 milhões de reais? Você examina os livros da Bíblia Sagrada, porque isso não é bênção pra gente, é bênção pra vocês. Examine os capítulos que eu citei para abençoar ali ainda há pouco. Se de 1 a 7 você escolheu o número 4, vai meditar no livro de Juízes capítulo 18. Juízes capítulo 18, se você escolheu o número 4. E se você escolheu o número 6, vai meditar no livro de 2 Pedro capítulo 2. 2 Pedro capítulo 2, se você escolheu o número 6. E vão deixando aí nos comentários perguntas com porquê, para que e como, seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou sobre uma de nossas mais de 50 denúncias. Pois enquanto eu dou aqui os comunicados, vocês vão deixando aí nos comentários, para que nós estejamos por mais 12 minutos interagindo com todos vocês, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E vamos, muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito, membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, compartilhando, comentando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @ a Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @ AIG 1318 37 300 e até às 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, para buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 50 denúncias, incluindo as nossas mensagens que estão sendo apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E elas valem desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que elas são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja o seu bairro, seu município, seu estado ou seu país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais, pois estamos ao vivo agora em todas elas para mais de 25 países e a nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias, tirando as suas dúvidas. E lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalho, empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, pois tudo isso desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estarei dando início aos 12 minutos de interação com todos vocês, ao vivo agora em todas as redes sociais. Vou só tomar uma água.
Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Aí vem aquela não pergunta, aquela acusação que a gente já respondeu, mas temos que responder novamente, porque o povo, em vez de examinar com atenção, fala sem pensar. Que ele comentou, 730, doe aos pobres, vocês querem ser salvos de 730 milhões aos pobres, vai matar a fome de muita gente, então vamos lá. Em que parte a gente... Pode responder. Deixa eu falar, mano. Ele é muito esperto, tem que falar com ele. Olha só, quando Davi foi fazer o templo para o Senhor, Davi doou 8 bilhões de dólares, tá bom? Ele doou 8 bilhões de dólares. O equivalente a 8 bilhões de dólares hoje em dia, no caso. Não. 8 bilhões de dólares. O dólar não existia naquela exatamente, época. Não. Por isso que eu tô comentando. Então, é para você entender. Ele doou 8 bilhões de dólares. E vamos lá. E ele queria fazer o templo sozinho, mas Deus falou para ele assim, não, chama o povo também para o povo poder participar. Aí ele chamou todo mundo e falou assim, ó, cada um participa com aquilo que se pôs no teu coração, diante das suas condições. Por quê? Dava para ele sozinho fazer o templo. Por quê? Você não sabe, né? Mas só aquela obra que a Universal fez lá, o tal do Templo de Salomão, foi 1 bilhão e babau. Foi 1 bilhão e pouco que gastaram naquela obra. Só para fazer aquele templo da Universal lá, certo? E por isso ninguém deixa de ofertar na Universal, certo? Outro também que quando foi fazer a obra também lá, Moisés também recebeu ouro, recebeu prata, até que Moisés chegou e falou assim, ó, chega que já tem muito. Então nisso, então ele tem que olhar aonde é que está o nosso coração. Exatamente. Porque o que eu gostaria de não pegar R$1, 10 centavos de ninguém. Mas Deus realmente, eu examinei a Bíblia mais de 30 vezes, mas não encontrei uma base. Porque senão não escutar uma lolota que nem você está falando. Entendeu? Então eu tive que examinei, eu vi que não tinha jeito. Então tudo bem, eu aceitei. Eu aceitei realmente compartilhar o povo de oferta e de dízimo. Exatamente. Certo? Ponto. Foi só isso aí, tá bom? Para a Amazônia e glória ao nosso Senhor Deus. E o pessoal ali na outra rede social comentou, então eu posso pregar a escritura sendo um macumbeiro, é isso? Mas com certeza. Com certeza não tem nada a ver, olha só, o nosso Senhor Jesus, ele não vem mexer com cultura de ninguém, nada, A nem B. Então é só você realmente, você mesmo, pregando, examinando a Bíblia Sagrada, que você vai ver o que é verdade e o que é mentira. O bom é você mesmo estar ali pregando, você mesmo mexendo na Bíblia Sagrada, que você vai ver o que é verdade e o que é mentira. Exatamente. Porque hoje, se você realmente olhar hoje, literalmente, é uma vergonha o que eu vou te falar agora. Mas hoje, se eu falar para você, literalmente hoje, eu tenho vergonha dessa classe que se diz cristã, que se diz evangélica. A liderança, principalmente. Principalmente a liderança. Porque o que eles estão fazendo com o nome do Senhor, com a obra do Senhor, é pior do que qualquer uma religião áfrica está fazendo. É horrível o que eles estão fazendo. Pessoas que levam o nome assim, eu sou do Senhor Jesus, mas o que ele faz, o espírito que eles estão adorando, daqui a pouco eu vou ver da forma mais forte, o espírito que eles estão adorando é o espírito da besta, é o espírito do anticristo, é o espírito do falso profeta e o próprio espírito de Satanás. É isso hoje que a igreja está adorando. Por isso que eu estou falando assim, me mostre o seu culto, 16 milhões se você mostrar que o culto que você está fazendo é para Deus. Porque o culto que eles estão fazendo hoje na igreja não é para Satanás, é para o anticristo, é para o falso profeta e é para a besta. É o culto que eles estão fazendo, por isso que nenhum deles vem falar comigo. Exatamente. Deixando bem claro aqui, que ele falou, meu irmão, pois você está errado, aceitando eu anunciar engano através da Bíblia. Qual foi a pergunta que você fez? Vou ler aqui corretamente para que você possa saber. Então posso pregar a escritura sendo um macumbeiro, é isso? O que você é, o que você faz, o deixa de fazer, é irrelevante. O ponto foi, eu posso pregar as escrituras, que é o mandamento do Senhor Jesus para todos. E aí você vê assim, uma pessoa que está da religião áfrica, ela falou pregar a escritura, né, a Bíblia Sagrada. Olha só, pior hoje, a maioria dos crentes hoje, mais de 90, não sei quantos por cento, que eles pegam a Bíblia Sagrada, mas não prega ela. Prega o que ele acha, o que ele pensa, o que ele imagina, o que ele deseja, o que ele tem no coração dele. As coisas tudo malignas ele prega. Sermão, discurso, mas a Bíblia mesmo eles não pregam. Não pregam. Infelizmente. Entendeu? Então ela aí, se saiu bem. Ela falou assim, eu sendo da religião áfrica, eu posso pregar a Bíblia? Pode, poxa. Toda hora. Aí ele comentou, pois se sou feiticeiro, eu tô fora do reino dos céus. Pode responder. Não, aí vem lá, a Bíblia Sagrada afirma que feiticeiros são aqueles que diz que é do Senhor Jesus e distorce a palavra. A Bíblia está escrito que feiticeiros são os rebeldes
que diz que é do Senhor Jesus e eles distorcem a palavra, eles não pregam a palavra literalmente como está escrito. Isso é feitiçaria, rebelião. Exatamente. É feitiçaria. É isso que está escrito. Então tem um montão de coisa que você hoje, que é da religião áfrica, tu não sabe. Então, na hora que tu pegar e ler a Bíblia Sagrada, você vai ter raiva de crente mais ainda. Exatamente. Infelizmente. E o pessoal dele perguntou qual é a Bíblia que vocês usam. A nossa Bíblia tem mais de 1000 e poucos anos. Exatamente. Só para tu ter uma ideia. Aí, fora daí, você vai pegar também lá, que eu tenho uma Bíblia lá também, lá, quando você pegar lá no nosso canal lá, só aquela Bíblia lá tem uns 100 anos, que é a Thompson. Tá lá. Glórias ao nosso Entendeu? Deus. Tá lá, tem uma Bíblia Thompson lá, ó, marcadinha versículo por versículo em cores. Glórias ao nosso Senhor Cada um Jesus. versículo tem 2 cores, 3 cores, 4 cores, 5 cores, 6 cores, 7 cores. Cada um versículo da Bíblia Sagrada. Tá lá. Glórias ao nosso Senhor Jesus. E aí comentaram ali que dízimo é Antigo Testamento, da tribo de Levi. Também é outro. Já anda e fala, mas vou falar um negócio pra você só pra você ter uma ideia só. O Senhor Jesus hoje, ele é o sumo sacerdote, não tem nada a ver com as 12 tribos de Israel, não tem nada a ver com a tribo de Levi, não tem nada a ver com aquilo lá não, rapaz. É por isso que disse que ele falou assim, examina as escrituras. Quando você examinar, você vai ver que não é, mas quando você faz teologia, você não sabe disso. Então Jesus não tem nada a ver com a tribo de Levi lá, para ele ser sumo sacerdote. Tanto é como a gente ministrou ali em Hebreus capítulo 8, se ele tivesse vindo pela tribo de Levi, ele teria dado continuidade a algo que se tornou uma imperfeição. Errado. Então pronto, então não é de lá que ele vem. Então quer dizer, a gente escuta uma palavra errada de alguém que não leu, não prestou atenção, mas fez teologia, aí fala uma baboseira que aí você vai terminar acreditando. Quando você vai lá ler, não é assim. Então tem muito mais coisa. Então quer dizer, até agora eu mostrei para vocês só uma ponta do que está errado. Eu estou dando ali, ó, 730 milhões de reais para vocês poderem mostrar como é que está a mentira hoje. Não apareceu ninguém para poder falar assim, eu estou falando a verdade. Exatamente. Porque hoje o que eu estou falando para vocês assim, eu estou afirmando que mais de 90, não sei quantos por cento das igrejas hoje abertas, se dizendo ser evangélica, só tem mentira, poxa. São mentirosos. Então até agora nenhum deles apareceu, porque eu falei, você é um mentiroso. E aí, justamente, aí já está respondendo a pergunta que ele nem sabia que o abençoado fez. Que nem é uma pergunta, né? Que ele fez uma falsa afirmação. Assim nós vamos dar conta das nossas palavras. Você está aceitando o povo que anda no caminho largo. Em hipótese nenhuma. Ele está botando a dedo no rosto de todo mundo aí e deixando bem claro. Todo mundo, caminho largo está lá, ó, Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Exatamente. O caminho largo, quem é que anda no caminho largo? São os bodes. São os bodes. Então hoje, a maioria do povo hoje achando que é ovelha do Senhor Jesus, não é ovelha. Vocês hoje são bodes. Isso da onde, Marco? Mateus capítulo 25, de 31 ao 46. Palavra do Senhor Jesus, não é minha não. O Senhor Jesus falou bem claro, que falou os comportamentos dos bodes e o comportamento das ovelhas. Tanto é que ele falou que vai salvar as ovelhas, mas os bodes não. Já vou responder essa pergunta abençoada aqui na outra rede social. O que aqui apenas talvez respire, né? Que não sei, vai que usa aparelho também, mas tá aqui. Falou, mostra o dízimo no Novo Testamento. Mostra o dízimo? Tá bom, ó. Vai lá. Mateus capítulo 23. Versículo 23. Jesus falou assim, ó. O dízimo e ofertas. Deveis fazer essas coisas sem omitir as maiores. Pronto. Aí você vai lá. Tá bom. Lucas capítulo 11, versículo 41 e 42. Mais uma vez ele fala assim, ó, ofertar e dizimar. Deveis fazer essas coisas, não omitir as outras. Pronto. Exatamente. Quer mais ainda? Você vai lá no livro de Hebreus também, que eles não sabem nem o que é isso. Eles não sabem. Eu estou falando assim, o seu líder não sabe o que é livro de Hebreu. Porque é um livro só de sacerdote. Só de sacerdote. Então você vai lá também no livro de Hebreus, capítulo 7, você vai ver também que está falando a mesma coisa. Exatamente. E você vai lá ler que você vai ver. Aí um outro comentou, vocês bloqueiam quem quer combater vocês. Não, nunca, fala aí. Nunca bloqueamos ninguém. Só fala um livro da Bíblia Sagrada. Exatamente. O máximo... Não, nem quem fala... Eu não bloqueio ninguém, nem quem fala besteira. Aí, deixando bem claro, estamos aí ao vivo em todas as redes sociais há mais de um ano na internet, tem os comentários. O máximo que a gente faz é silenciar alguém. E isso aí, quando a pessoa começa a falar besteira, coisas de pornô... E aí eu não posso falar aqui na live. E aí um abençoado ele perguntou, boa noite, o que seria esse dragão mencionado em Apocalipse? O que seria? É o próprio realmente Satanás. Satanás, o diabo, é ele mesmo. Ele mesmo, o único. Aí o abençoado justamente comentou, se eles bloqueassem, não estavam respondendo todas as perguntas e comentários. Assim, aí, desse dragão, o que foi que gerou? Gerou 3 espíritos, tá lá em Apocalipse capítulo 12, versículo de 12 a 14. Tá lá. Exatamente. E detalhe, tá?
que eles estão congregando com os reis, que isso você não sabe como sacerdote, que só poderia fazer culto para Deus só rei e sacerdote. Hoje o que isso ocorre? Está todos eles hoje dentro do templo hoje, falando de Jesus, mas não tem nada a ver, mano. Exatamente. E estão acusando ali o abençoado, falando que Juliano é puxa-saco. Não, é que ele tá fazendo o trabalho dele. Ele nos pergunta onde está escrito e ele vai lá examinar. Isso aí, ó. E é isso que uma verdadeira igreja do Senhor Jesus deve fazer. Atos capítulo 17. Exatamente. Versículo 11. Versículo 11. Glória ao nosso Senhor Deus. E aqui um outro abençoado perguntou, vocês sabem como foi feito a Bíblia? Bom, como foi feita a Bíblia, abençoado. Olha só, eu poderia falar da mesma forma que você está me perguntando, de papel, escrito, né? E por aí foi gráfico, e por aí foi assim. Porque caso contrário, né? Foi mais de 140 homens, depois 40 escritores que cada um falou do outro sem nunca ter conhecido. Então por isso que a gente sabe que verdadeiramente a Bíblia não chegou lá, estava tudo num lugar só, não estava. Aí tem o outro aqui com as teorias da conspiração de quem não examinou a Escritura Sagrada direito, falando que o mesmo que perguntou sobre quem era o dragão na Bíblia Sagrada. Falou, me mostre na sua Bíblia onde tem esse Satanás na Bíblia não traduzida. O dragão nada mais é do que um governo na época. Você estudou mesmo? Tá bom. É que nem você vai dizer agora que a Babilônia, na verdade, era uma cidade, não era uma mulher. Hã? Então aqui por isso que é bom a gente é importante examinar sempre a palavra. É bom falar sempre assim, o negócio é lá está escrito que verdadeiramente, né, é isso. E que na verdade não é. É fábulas. Exatamente. Tá lá, você vai ver Satanás muitas vezes ali, ó, caiu do céu. Tá então, bom, agradeço muitíssimamente a presença de todos vocês aqui. Não se esqueça de continuar interagindo. E volte com muito mais perguntas, né? Exatamente. Olha só, é o meu dever falar assim e falar com vocês assim. Mas eu, quando eu tô nervoso, eu não falo nada, eu fico quieto. Exatamente. Ele só fala assim, realmente com essa imposição aí, e com a autoridade. Para defender a palavra do Senhor Jesus Cristo. Exatamente. Para defender a palavra do Senhor, o seu evangelho e a sua justiça, aí nunca podemos nos omitir nem nos calar. E aí outra pessoa perguntou, sua igreja não louva a Deus não? Nós louvamos ao Senhor, mas não aqui na internet, pois aqui tem direitos autorais em cada uma rede social. Positivo, só por causa disso, tá bom, abençoado? Exatamente. Mas eu queria dizer para você assim, o que é o louvor? Tá em Hebreus capítulo 13, é você praticar a palavra dele como está escrito. Isso aí que é um louvor, tá bom? Aí comentário, desculpem, mas o servo de Deus não fica nervoso. Da Escritura Sagrada deixa bem claro, irai-vos, mas não pequeis. Não, é isso e eu não fico nervoso não, eu falo alto. Exatamente. Assim, eu falo alto, só ele isso. fala alto assim mesmo, porque ele não tá nervoso. Eu prego para milhares de gente sem precisar de alto-falante. Glória ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Justamente por ele fazer o trabalho nas ruas, o trabalho em hospitais não, né? Que o hospital tem que falar mais baixo, em presídios, e aí ele acaba falando sempre mais alto, já é costume. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui. Lembre-se que não podemos mentir em hipótese nenhuma. Aguardo vocês nas próximas lives de segunda a sexta, a partir de 00h07 até 1h24 da madrugada. E de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, @as_sem-ovelhas. Quem estava de fundo é o nosso sacerdote e apóstolo. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e meu muitíssimo amém. Fala aí, que maldição para quem falou besteira contra a obra do Senhor Deus.